Olá, eu sou a professora Suzana Luz, professora de redação, e nós vamos tratar do tema número 5 da nossa apostila, que vai falar sobre as cotas para o ingresso no ensino superior no Brasil. O recorte temático é o seguinte: sistema de cotas universitárias, 2 pontos, sucesso ou fracasso na busca por igualdade social. Vamos lembrar que sempre que se trata de ou sucesso ou fracasso, nós temos que optar por um dos lados, tudo bem? Então, no caso do sucesso, o aluno vai ter que mostrar a sua tese, por que ele acha que realmente é um sucesso. Ele vai ter que dizer quantos alunos ao longo desses últimos anos, desde a implantação das cotas, foram aprovados e definitivamente formaram-se no ensino público superior por cotas. Se essa formação realmente desencadeou um emprego que lhe garantisse um salário razoável ou tornou-se um empreendedor, essa sua empresa deu frutos ou ainda tornou-se um profissional liberal a partir dessa base que teve na universidade? Qual o impacto disso para a igualdade social no Brasil? Por outro lado, se o aluno achar que não, que foi um fracasso, não atingiu os objetivos, o aluno terá que fazer citações, trazer dados estatísticos, usar exemplos, aqueles recursos argumentativos previstos no manual do candidato do Enem, do MEC e INEP, certo? Então, a primeira coisa que o aluno tem que fazer é se posicionar. Você vai defender a tese de que houve fracasso, por quê? Ou de que há sucesso e por quê? A partir daí, nós temos que pensar nas propostas interventivas que vocês vão colocar nos textos, né? Tudo depende da problematização. Se você falar, por exemplo, que é fracasso, as cotas ofereceram mais fracasso que sucesso, uma situação que você pode colocar é aquela da insegurança quanto à autodeclaração. Esse é um problema, aliás, né? Recentemente, nós tivemos casos no Brasil inteiro de pessoas que se autodeclaram como pardas ou como negras e enfrentaram aí um tribunal de inquisição dizendo: não, tu não é pardo não, você não é negro não, né? Mas e se a pessoa assim se percebe? E se ela assim já se autodeclarou em outras situações, né? Então essa é uma problemática que o Brasil ainda enfrenta. Nós temos ali um caso que ficou como um paradigma, né, dos irmãos gêmeos. Um foi aceito por cotas, outro não. Quem julga então isso, né? Não existem ainda parâmetros claros que possam dizer assim: olha, quem tem esse direito e quem não tem, e como que isso contribui ou não para a igualdade social dada pelas cotas universitárias. Então, essas questões você vai suscitar no seu texto. Se você falou que foi sucesso, você pode ainda assim mostrar alguns problemas e a partir daí solucioná-los com, número 1, agente. Quem que vai ser o agente da sua proposta interventiva? Vai ser o Ministério da Educação? Vai ser essas comissões que são colocadas nas universidades para decidir quem que é pardo e quem que é negro, por traços físicos, cor da pele, tipo de cabelo, né? Então aí nós temos todos estereótipos em relação à raça sendo utilizados, que aliás é tudo que a gente não quer, né? Nós queremos ver a pessoa por aquilo que ela é e não por aquilo que ela exibe como traços. Esses dias atrás eu estava falando sobre isso em sala de aula, uma questão meio subjetiva, mas estamos aqui para suscitar o debate. E como eu sempre falo, eu não tenho verdades, viu, gente? A gente tem reflexões. O professor de redação não pode ter muita opinião. Ele tem que julgar se a opinião do aluno foi bem sustentada, se ela não fere direitos humanos, né? Então eu estava falando, a minha família descende de poloneses e italianos, sobrenome Germojeski. Com o passar do tempo, nós fomos perdendo essas características de raça branca e hoje na nossa família nós temos muitas pessoas de raça negra. Por quê? Porque elas foram se relacionando, tendo filhos com pessoas negras
e isso tornou nossa família bem colorida, inclusive, que é bem interessante, bem bonito. E como que nós podemos nos definir? Olha, se eu pegar um primo meu, um sobrinho, hoje eu posso pensar assim, olha, ele é negro, tem sobrenome polaco e é negro. A qual raça nós pertencemos, né? Então essa autodeclaração, se ela continuar existindo, ela tem que ser levada a sério. Ou se não, se nós tivermos equipes que vão definir qual é a minha raça, se eu sou branca, se eu sou parda, se eu sou negra, então que isso seja estipulado previamente, tá bem? Então vou recuperar meu raciocínio, até quem falou que é sucesso pode problematizar em algumas situações específicas e novamente vai colocar o MEC como responsável por isso, vai colocar essas equipes, esses tribunais que são determinados pelas universidades para dizer quem que é de qual raça. E vocês devem procurar as pessoas responsáveis por essa questão dentro das universidades para constituírem o agente da sua proposta interventiva, né? Que ação que esses agentes vão desencadear? Eles vão determinar por meio de quais critérios? Então aí você já tem o meio, o como, né, essa ação vai ser colocada. Detalhando ou o agente, ou a ação, ou o modo meio e mostrando qual seria o efeito social esperado, tanto pelas cotas quanto pelos critérios que vão dizer quem tem direito a elas ou não, tá bem? Aí nós temos vários autores, o professor Robertson também vai dar uma palestra para a gente a respeito e nós vamos nos inteirar mais ainda desse assunto que volta e meia vem à baila, vem à tona novamente, tá bom? Parece que o Brasil ainda não aderiu muito bem ao sistema de cotas e todo ano tem um probleminha relacionado. Boa sorte para vocês, posicionem-se, não tenham medo da posição de vocês. Lá no passado, quando as cotas foram instituídas, eu sou contra as cotas, tá, gente? Já quero avisar. Isso não importa para vocês em termos de redação, mas eu quero dizer que eu sou contra as cotas, porque naquela época, quando elas foram instituídas, eu já falei, vão colocar cotas e vão esquecer de investir no ensino público de qualidade, acomodados nas cotas raciais. Eu acho que isso acontece até hoje, tá bem? Então, porque tem as cotas, tá bom, vamos para o ensino assim mesmo, paga-se pouco professores, não são valorizados como deveriam e as coisas permanecem bem como estão e como estavam, né? Então, mas não sou contra o cotista. Eu tive alunos que passaram por cotas e não me contaram porque eu sou contra as cotas. Sou contra as cotas, mas não contra o cotista. O cotista está fazendo aquilo que a lei determina. Ele é negro, ele é pardo, ele é de escola pública, ele é de baixa renda. Ele está no seu direito, deve usufruir desse direito, tá bem? O que eu sou contra são as cotas que, na minha opinião, acabam deixando o ensino público do jeito que sempre esteve, do jeito que alguns lugares estão. Salvo algumas poucas escolas públicas de ponta, de qualidade, que se assemelham a escolas particulares, o restante está bem precário, bem carente, e para mim as cotas representariam um esparadrapo no meio dessa ferida tão grande que existe no Brasil, tá bem? Vivo ensino público, eu sou aluna de ensino público, na época que eu entrei nas duas faculdades que eu fiz letras e direito pela UFMT, não havia sistema de cotas ainda, e repito, se eu fosse escrever sobre esse texto, eu relativizaria realmente o impacto social, porque o impacto social nós teríamos realmente se o ensino público total fosse de qualidade. E aí nós não precisaríamos, inclusive, de cotas, tá bem? Um grande abraço para vocês, um bom trabalho. Olha, eu tô arrependido de ter falado a minha opinião, mas eu não resisti, tá bem? O ideal é que vocês considerem a tese que vocês querem defender. E ponto final.